Saudações alvinegras, este é o podcast Irmandade Corintiana, número 78. E aqui do meu lado direito está o meu irmão Fábio. Exatamente, do lado direito mais uma vez, mais uma rodada líderes. Mais uma rodada líderes. Não perderemos tão cedo. Pelo menos pelas próximas 4 rodadas a gente vai ser líder. Pode continuar falando essa frase. Pode continuar essa frase pelas 4 rodadas, por enquanto. Tomara que pelo menos mais 12, né? Mais 3 rodadas tá garantido, assim, né? Mas... O Will Gibson está aqui já se intrometendo aqui na conversa dos outros. Do meu outro lado direito, meu nome é Guilherme. Então vamos aos destaques da semana? Vamos! Qual seria o seu destaque, Fábio? O meu destaque é o nosso diminuto atacante, o Cleison, que... Vulgo anão. Ele não gosta que o chamem assim, né? Ele fica meio contrariado. Mas talvez seja bom deixar ele meio puto da vida, porque ele tá jogando bem, tá provando que tem um lugar nesse time aí. Não sei se como titular, mas tem um lugar aí no elenco, né? Coisa que era questionada até recentemente e tal. Mas ele foi autor dos últimos 2 gols do Corinthians, garantiu os últimos 2 empates do Corinthians e hoje demonstrou uma enorme personalidade ao bater no peito e falar, deixa que eu bato esse pênalti, porque na frente dele tava o Fábio numa semana em que o Fábio é o goleiro mais comentado do Brasil inteiro. Porque catou um pênalti, Porque catou um pênalti numa disputa de pênaltis lá da final da Copa do Brasil. E todo mundo falando, poxa, mas por que o Fábio não tá na seleção? O Fábio deveria voltar pra seleção. Não, o Fábio, sei lá o quê. Eu agradeço toda a atenção, gente, mas não. Enfim, realmente o Fábio tem jogado bem. E o Cleison demonstrou aí uma personalidade enorme, falando, não, deixa que eu vou colocar nem na rede esse aqui. Foi lá e fez e garantiu mais um empate para o nosso Corinthians. No próximo, quem sabe, ele já não garante a vitória, né? Aí sim. O Cleison é meio que o Luca, né, desse ano. Cara. O cara que chega por último, mas consegue demonstrar bastante com certeza responsabilidade e um pouco de liderança ali, enfim. Vontade, né? Vontade. Garra, gana. Isso. E o seu destaque, Gibson, qual seria? O meu destaque, que não é um destaque positivo, é um destaque negativo, vai pro Jadson, que, cara, hoje entrou mal de novo no jogo, cara. Já era, na teoria, eu acho que o Carille vacilou de já não ter tirado ele logo, não ter colocado ele como titular. O time jogou pior com ele em campo. Quando ele saiu, o time cresceu de produção, errando muito passe. Não foi talvez tão grave quanto as outras vezes, mas ainda tá muito fraco. O destaque vai pra ele, cara, no começo do segundo tempo, no intervalo, quando o Marquinhos Gabriel entrou no lugar dele, cara, o time cresceu muito de produção, cara. E o Marquinhos Gabriel tem entrado bem, né? Sim, não, o Marquinhos entrou bem, mas assim, óbvio que no normal dos tempos, sei lá, das fases, o Jadson é mais jogador. Mas o Jadson não tá no bom momento, então tem que assumir isso, cara. E, pô, bota o Marquinhos pra jogar desde o começo, cara. O próximo jogo, a gente não tem o Romero, né, que levou o terceiro sim. amarelo. Você acha que mesmo com a saída do Romero, bota o Cleison ali e tira o Jadson e coloca o Marquinhos Gabriel? Eu tiraria o Jadson e o Marquinhos. Já faria as duas. Eu já faria as duas. O time cresceu muito, cara, Mas aí tem um ponto interessante. Vai que dá a mesma zica que tem dado nos jogos ultimamente. A gente sai perdendo. Que mudança você faz pra alterar o time, então? Você coloca o Jadson? Coloca o Jadson. Mas de repente o cara fica mordido, fica no banco e ele entra mordido, Não, mas cara. não seria interessante, de repente, tem que pôr o Cleison, entra o Cleison no lugar do Romero, ou o Marquinhos Gabriel no lugar do Romero, enfim. Que seria uma alteração talvez mais simples. Ali, deixa o Cleison e o Cleison no banco segura pra... Se precisar mudar alguma coisa, tem alguém que possa mudar. Hoje eu tive a sensação, né? Por exemplo, a gente vai comentar isso com calma daqui a pouco, né? Aqui no destaque, mas o Casim jogou muito melhor do que vinha jogando, participou do jogo. Mas as bolas não chegavam pra ele, cara. Que nem nos últimos jogos não chegavam pro jogo. Certo. Né? Então o problema tá no meio de campo, não tem criação, cara. E boa parte disso aí se perdia nos pés do Jadson. Então eu acho que, cara, tem que sair desde o começo do jogo, sim. Tá bom, então. Tá seria uma acho uma aposta. Mas o Carille teria que... Chegou a hora de bancar isso aí, sabe? Perfeito. E o seu destaque, Guilherme? Qual que é o seu destaque? O meu destaque vai para o Casim. O nosso turco inglês. O nosso turco inglês, que a gente não assistiu o jogo, né? A gente tava numa viagem de família e tal, eu não assisti a partida, mas você viu a partida, mas parece que o Casim jogou até que bem. E aí a pergunta que e o Casim? O que eu achei mais interessante foi que ele voltou muito pra ajudar na armação das jogadas. Ele não ficou lá muito... Ele fez um pouco aquele papel de pivô que o Jô faz também. Óbvio que não no mesmo nível do Jô. Mas, cara, foi interessante, assim. Foi bem melhor que das outras vezes. O pessoal do rádio tinha um cara que não queria dizer que o Casim foi o melhor, né? Ele tava se segurando e tal pra eleger o Casim o melhor. Enfim. O cara acabou votando o Gabriel. O Hugo Veridiano Pontes... Comentando aqui novamente, entrou e falou, tem que colocar o Carlinhos.
ele já decretou aí. Esquece Casim, põe Carlinhos no lugar do Jô, creio eu, né? Mantém o Jô ainda ali. No próximo jogo, o Jô estará de volta. É bem possível que o Jô esteja recuperado da contusão, até porque tem esse intervalo por causa da seleção, né? Então é bem possível que o Jô já possa voltar a ser escalado. O Goveridiano de Sorocaba mandou um alô aí pra todo mundo, hein? Então vamos falar um pouco dessa partida de hoje, a única partida da semana, né, do Corinthians contra o Cruzeiro. O Cruzeiro que conquistou a Copa do Brasil no meio da semana, a gente esperava ele um pouco mais... Cansado, alegre, cansado de tanto festejar, digamos assim. O Sobis, ele falou, né, talvez brincando, talvez nem tão brincando, que ele passou 3 dias bêbado, né, depois do jogo. E 3 dias bêbado da ontem. Então ele dormiu ontem e chegou hoje pra jogar. Talvez seja por isso que ele não aguentou jogar o jogo inteiro, mesmo tempo de sair, né? Não, então, a impressão que eu tive no jogo foi que o Cruzeiro entrou, talvez por causa da vitória do título, embalado, cheio de moral. E o começo do jogo só deu o Cruzeiro no bom... Assim, não que o Cruzeiro estivesse jogando mal, mas se defendeu bem, mas o Cruzeiro pressionando, tomou a frente do jogo, os primeiros 10 minutos ali. Depois o Corinthians conseguia equalizar um pouco mais, só não tinha eficácia nos contra-ataques da armação, porque o Jadson perdia muito passe, não só ele, enfim, mas ele principalmente. Mas no segundo tempo, eu tive a impressão que o Cruzeiro perdeu o fôlego, sim. Então acho que esse título teve um preço pro Cruzeiro nesse jogo. Segundo tempo, o Cruzeiro teve que tirar um pouco o pé. Não desistiu do jogo, mas com certeza não vinha mais pra cima. Começou a dosar as ações, né? Então teve um precinho esse título aí, essa comemoração toda. Dele, né? Com certeza. Mas ao mesmo tempo, o título tirou qualquer pressão que eles tinham de jogar o brasileiro. Eles jogaram, se tinha um peso nas pernas ali do álcool ainda circulando no sangue, não tinha peso nenhum nas costas, não tinha. Eles estavam tranquilões, fazendo à vontade. Fizeram o primeiro gol, aí relaxaram. Acho que foi bem isso, assim. Porque o ano pro Cruzeiro acabou, né? Acabou. Ele não tem muito o que disputar no brasileiro. Então, já tem a classificação da Libertadores garantida. Então, estão com 40 e poucos pontos aí, estão tranquilos aí, né? E vários jogadores com cara de produção hoje. Um cara que chamou atenção pra mim, pelo menos, foi o Arana, cara. Caiu muito de produção hoje, cara. Não teve aquele apoio no ataque que ele dá. Quase não apareceu lá na frente. Tem que lembrar a recuperação mágica do Arana, né? Ele estaria voltando mais ou menos agora, daquela contusão, na verdade, né? Não, então, mas mesmo atrás, ele tá inseguro, ele tá nos passos errados, às vezes parece tomar uma decisão errada, quando é pra ele passar a bola, às vezes põe pra lateral. Não, ele quer ficar tentando driblar o cara pra fazer... A impressão que tem uma coisa de ego ali, sabe? Eu vou driblar esse cara pra sair bonita na jogada, assim. Enfim, independente disso ou não, o tabu do Arana continua, né? Que o Corinthians, com o Arana em campo, não perde. Ainda mais quando ele consegue jogar os 90 minutos. O Corinthians perdeu com ele em campo. Apesar de que, pra mim, o gol do Cruzeiro foi culpa do Arana. O Arana jogou apenas 45 no dia que o Corinthians perdeu e ele tava em campo. Ele saiu justamente com a contusão que voltou agora bem antes do previsto, né? Então o tabu do Arana continua aí com esse empate, independente se o gol do Cruzeiro foi culpa dele ou não. Por que você acha que foi culpa do Arana? Ele devia ter subido melhor? Não, ele não subiu. Ele deu espaço. Ele não subiu. A jogada do Cruzeiro, assim, o mérito também é quem merece. A jogada do Cruzeiro foi muito bonita. Foi quase uma jogada inteira de primeiros toques, uma jogada muito rápida. Pela esquerda do ataque deles, nossa direita ali, em cima do Fagner, em cima de todo mundo ali. Muito bom. O cruzamento... O Fagner não poderia ter chegado mais junto ali? Não, cara, foi uma jogada muito rápida. A defesa tava apostada, mas eles acharam a jogada, cara. Foi o mérito do Cruzeiro, assim, sei lá. Não deu tempo do Fagner abafar o cruzamento. E foi um cruzamento de quase de primeira, muito rápido. Uma bola... Não foi aquela bola balãozinho na área. Foi uma bola com força na área. O Arana, que era o último do lado de lá, né? O Babuena tava mais... E o Pau mais na primeira metade da área ali. Tava com o cara atrás dele, ele não viu que o cara deu a volta nele, ele tentou fazer um bloqueio, assim, ou tentou, sei lá, abaixar pra ver se a bola passava, e o cara, pelo lado dele, subiu de cabeça e cabeceou na frente dele. Porque pra um cara de 1,67m cabecear na frente o que eu ia falar. Alguém, cabecear na área tem que ser na frente de alguém, atrás de alguém que não vai ser. Então ele deu a volta por trás do Arana. Se o Cleison estivesse marcando ele, né? E a jogada é tão esquisita que eu não sei se o Arana quis fazer um bloqueio no cara, e não conseguiu, ou se ele achou que o cara tava mais pra lá e a bola só ia passar e falou, deixa isso aqui passar lá pro outro lado. Ele não deu pra entender, mas de qualquer maneira ele fez o errado, ele ia ter subido na bola. Eu acho que se ele sobe ali e ataca a bola, né? Como o jogador do Cruzeiro fez, claro. Ele ia levar eventualmente a falta do... Pelo menos o cara não ia cabecear sozinho. Né? Mas ele cabeceou sozinho e fuzilou. Pra mim o caso não teve culpa no lance nenhum. Não, foi uma cabeçada. Ele foi fuzilado, foi forte. Porque o cruzamento foi muito forte. Então quando o cara cabeceou foi um canhão em cima do Cássio. Mas o fato é que o que quase não aconteceu no primeiro turno inteiro, tá acontecendo repetidamente nesse segundo turno, que é o Corinthians sair atrás. Né?
E é uma coisa que a gente até questionava, puxa, como que o Corinthians vai reagir, saindo atrás, etc, tal. Nas poucas vezes que isso aconteceu no primeiro turno, conseguiu rapidamente se recuperar, né? Ficou, acho que 6 minutos, ficou pouquíssimo tempo atrás no placar do primeiro turno inteiro. É verdade. E aí agora chega o segundo turno, isso acontece e ele não tá conseguindo reverter isso de maneira tão rápida. Os times estão sabendo se postar uma vez que fazem o gol, né? Tem sim. todo um aprendizado aí de como jogar com o Corinthians, né? Então, e os times aprenderam a jogar contra o Corinthians também. Se elas pegam o Cruzeiro hoje, no começo fora os primeiros 5, 10 minutos, o Cruzeiro realmente botou uma pressãozinha ali. No segundo tempo. Não, no primeiro tempo. No fim do jogo, o Cruzeiro botou uma pressão. Logo em seguida disso, passou uns 10 minutos, o Cruzeiro recuou e ficou do meio de campo atrás. Ou seja, deixou o Corinthians propor o jogo. A gente já sabe que o Corinthians não sabe propor o jogo, cara. O Corinthians se deu bem no primeiro turno, ao contrário, com o turno atacando e jogando contra-ataque, né? Então, aí ficou com aquele embaço, nenhuma jogadora não conseguia fazer nada decente, porque o passe não saía, o Arana passando mal, o Jadson passando muito mal, o Rodriguinho nessa altura do campeonato tava mal, depois ele melhorou no segundo tempo, mas no primeiro tempo tava muito mal também. Passando mal a bola, né? Passando mal a bola, né? Sem qualidade, né? Sem criatividade. Até que nessas jogadas rápidas do Cruzeiro vindo pra cima, foi aos 20 minutos pro gol do Cruzeiro, né? E o Cruzeiro marcou esse gol, foi engraçado porque aí o Corinthians acordou na partida. Não que já imediatamente passasse a jogar bem, mas já, começou a tomar mais ação, foi aos pouquinhos crescendo. A segunda metade do primeiro tempo, o Corinthians pelo menos igualou as ações, né? Então ficou um toma lá da cá, teve o gol do Casim que estava impedido, né? Foi anulado corretamente. Mas o Corinthians pelo menos acordou no jogo. Antes disso, o Corinthians estava meio sonolento, passinhos lentos, todo mundo devagar. Voltando à questão que o Fábio levantou do Corinthians ter ficado pouco tempo atrás no placar no primeiro tempo, acho que nessas duas últimas partidas, no primeiro turno, desculpa, nessas duas últimas partidas, pelo menos o Corinthians conseguiu reagir, né? Sim. Eu acho que no segundo turno o Corinthians saía atrás do placar e realmente terminava assim 1-0 pro contra, né? Nessas duas últimas partidas contra o São Paulo e agora contra o Cruzeiro, que são partidas difíceis, né? Clássicos e tal, o Corinthians pelo menos conseguiu reagir e achar um empate, né? Coisa que não vinha acontecendo anteriormente. Eu acho que esse é um lado positivo do Corinthians nessas duas últimas partidas. E hoje, no segundo tempo, o time pra mim, assim, fora qual que o Cruzeiro teve algumas 2 ou 3 jogadas ali importantes, mas quem dominou as ações no segundo tempo foi o Corinthians. Não com uma mega eficácia, não que tenha feito uma blitz em cima dos caras, mas propondo o jogo, atacando mais do que uma passe, o Rodriguinho chutou 2 vezes no gol. O Rodriguinho começou a melhorar o passe dele e arriscar pro gol. Eu acho que a queda de rendimento do Jadson também tem prejudicado bastante o Rodriguinho. É isso que eu ia falar. Quando entrou o Marquinhos e o Gabriel e o time dá uma melhorada, ele começa a aparecer mais. Exatamente. Isso, né? Tanto no jogo contra o São Paulo quanto hoje. O Rodriguinho apareceu muito mais depois que o Jadson saiu. Exatamente. Tem feito uma diferença aí na performance do time. Né? E o time melhorou até que rolou o gol do Balbuena, que foi anulado. Eu ia falar, foi ele justamente anulado ou injustamente anulado? Cara, eu não vendo depois no replay, aí que você vê com calma, no conforto do sofá de casa, com a câmera pausada, no ângulo, cara, não tava impedido, né? Então foi um gol legal. Mas eu consigo entender porque que o Bandeirinha anulou, porque o Bandeirinha tá do lado de lá, e o cara que dava condição pro Balbuena tava mais pro meio. O Balbuena encobria o próprio jogador. Exatamente. O que dava condição ao Balbuena era o pé do jogador. O jogador também inclinado pra frente, assim. E o cara deve ter visto o tronco ali, sei lá, a cintura dos jogadores. E realmente, talvez pro Bandeirinha parecer que estivesse na frente. Na câmera, quando você olha lá bonitinho, se tivesse o árbitro de vídeo, com certeza o gol seria validado. Mas não dá pra culpar o Bandeirinha, assim. A jogada foi muito rápida. Né? Mas o próprio Carille, né, ele foi perguntado na coletiva sobre isso, né, porque o jornalista adora esquerar a coisa toda, perguntou, os últimos 2 jogos do Corinthians foram marcados por polêmicas de arbitragem, né, o que você fala da arbitragem de hoje? Ele falou, cara, não tem nada a falar, porque o lance, depois vendo o replay, eu sei que não estava impedido, mas na hora ali não tinha como o cara ver. É um erro normal no lance comum o cara errar. Com certeza. Porque foi muito próximo, era um pezinho contra um corpo, é difícil. Cara, e foi uma jogada rápida, né? Os dois em sentido contrário. Sim. Então pro Bandeirinha ver isso e analisar o pezinho ali, o calcanhar do jogador é muito difícil. Eu acho que esses erros, esses pequenos erros, acho que esse é um caso desses, né? Um erro que é pequeno. Sim. Tem que levantar a questão do árbitro de vídeo, né? Sem dúvida. Que aí pode voltar. Agora, o erro contra o Flamengo, 3 metros, aí é questão de incompetência mesmo do Bandeirinha. Aquilo foi absurdo, aquilo foi cegueira. O mesmo contra o Bandeirinha Steve Wonder contra o Curitiba também é desconhecimento da regra e tal. Esse aí não, alguns centímetros e tal, o pé encoberto e tal, realmente... Eu digo mais, humanamente é muito difícil ele acertar. Se fosse ao contrário, se o Balbuena, se o gol tivesse sido validado e o Balbuena tivesse, sei lá, meio pezinho na frente...
e o cara tivesse dado gol como legal, também iam reclamar, mas não dá pra reclamar do árbitro de linha. Sim, ele também não teria a mesma margem de erro que ele tem pra errar pra um, errar pro outro. Enfim. É verdade. E o pessoal do live tá comentando, deixando perguntas. O pessoal comentando aqui que o gol foi legal, o Corinthians foi roubado. Foi roubado, mas óbvio que era um gol legal e, pô, fez falta. Tem alguns fora casinhos aqui. Mesmo quando ele joga bem, ele recebe o fora. Fora casinho. Não interessa muito, né? O Amarildo Ferreira fala aqui, entrar com o Cleiton no lugar do Casinho e jogar sem centroavante. É uma opção. O cara ele testou isso durante a semana, né? Mas ele testou como uma alternativa para alterar a partida durante o jogo, né? Não... O Bruno Silva já falou que pode colocar a avó dele no lugar do Casinho. Ela joga a bola, chama aí, meu. Pô, contrata a avó do cara, então. Vamos lá, contrata a vovó Silva aí pra jogar aí com a gente. Bom, o Corinthians só volta a campo no dia 11 de outubro, quer dizer, portanto, daqui 10 dias, 11 dias, porque tem a data FIFA, né, dos Jogos do Brasil, os Jogos das eliminatórias. Então, o Romero e o Balbuena vão jogar pelo Paraguai, né? Possivelmente eles não voltam a tempo de disputar essa partida. A não ser que eles não joguem, né? Talvez eles cheguem cansados para disputar essa partida. A próxima partida, então, é contra o Curitiba, na outra quarta-feira, 9 horas, na Arena Corinthians. Depois de jogar 2 partidas fora, né? 2 partidas importantes fora. Agora joga uma partida teoricamente mais fácil contra o Curitiba, que está no Z4, né? Curitiba... Aliás, que queda, né? O Curitiba, quando enfrentou a gente no primeiro turno, eles estavam brigando pela liderança, né? Era que ele tava os 3 ali, Corinthians, Grêmio e Curitiba ali no líder. Aí agora os caras estão no Z4, o Corinthians continua lá na frente. Que virada, hein? Mudou completamente. O Curitiba que nessa rodada empatou com o Bahia, né? E tá lá no E o Bahia vai ser o nosso próximo adversário depois do Curitiba. Depois do Curitiba. Né? Mas o Eduardo Alceu lembrou aqui, eu ia falar, o Fagner e o Romero tomaram um 3º cartão amarelo, então estão fora, né? Estão fora. Então o Romero mesmo não jogando lá no Paraguai, não importa, ele tá fora de qualquer jeito. O Fagner não vai pra seleção, mas não vai jogar também. Deve ser o Léo Príncipe. O Cássio vai pra seleção, mas deve ficar no banco, deve voltar com condições de jogar. Fica incógnita mais do Balbuena mesmo. Os jogos da seleção vão ser aqui em São Paulo, não tem nem viagem pra cansar ele. Porque o Balbuena, ele não tem sido titular no Paraguai, até onde eu tenho acompanhado, né? Ele não sei se a última convocação ele foi, mas teve uma convocação dele que ele nem convocado foi. Então não se sabe muito bem como vai ser aí. E se ele jogar, se ele não jogar, se ele vai ter condições, né, de entrar ali. Eu acho que se ele não jogar o Pedro Henrique pelo Paraguai, ele joga pelo Corinthians. Se ele jogar pelo Paraguai, talvez ele fique no banco. Aí depende muito da disposição e da vontade do técnico também de manter ele ali como opção, né? Aí deve jogar o Pedro Henrique. Sim. Mas com certeza o Léo Príncipe entra, né, no lugar do Fagner na lateral. Aí precisa ver a opção do Carille para substituir o Romero. Se vai ser só o Marquinhos Gabriel e manter o Jadson, ou se ele coloca o Cleison, que vem realmente mostrando personalidade e vontade, e coloca inclusive o Marquinhos Gabriel e tira o Jadson de verdade no Ele vai ter 10 dias para testar em treino qual a melhor opção, mas o que hoje ele falou na coletiva dele, ele deu a entender que a opção provavelmente seria entrar o Marquinhos Gabriel no lugar do Romero e só fazer uma alteração, né? Só fazer essa alteração. Mas ele falou que ia considerar todas as coisas aí. Enfim, ele não é um cara de ficar escondendo o jogo também, então ele... Quando ele tomar a decisão, ele vai falar. Acho que essa dúvida com certeza está passando pela cabeça dele. Até por ser da escola do Tite, ele tem resistência a fazer certas alterações com esses caras mais consagrados, né? Que o Jadson ele consegue segurar o peso da camisa muito mais facilmente, né? Sim, e ele vê outras coisas, né, que a gente, torcedor, de repente não vê tanto, como a aplicação tática defensivamente, todas essas coisas que a gente gosta de ver o cara sentar o pau, o cara analisar, o cara pronto. Mas se ele tá fazendo toda a cobertura ali, tá impedindo, ele nota isso muito mais que a gente, né? É verdade. No caso do Romero, a gente nota isso porque é praticamente só o que ele tem, mas... Ultimamente, né? Ultimamente ele não tem marcado gols e tal, tem jogado mal o Romero. O Eduardo Alceu também tá querendo lá. Cleison no lugar do Romero e Marquinhos Gabriel no lugar do Jadson. Acho que a torcida do Corinthians tá pedindo, né? A gente não sabe se o Carille que deu uma declaração até interessante durante a semana, que um repórter perguntou qual vai ser o substituto do jogo. O cara ele falou que era o Casim. Falou, e por que não o Carlinhos, né? A torcida está pedindo. E o Carille falou, não, eu acho que é mais a imprensa que está pedindo do que a torcida.
Aí o cara ele deu uma pisada na bola, né? Porque ele não deve estar escutando muito. Arquibancada. Ele não entra muito no Twitter, nas redes sociais pra Não tá ver. assistindo muito a Irmandade Corintiana, né? Ele precisa ver mais. O pessoal aqui. tá pedindo Ele muito. costumava ver mais, né? Agora tem parado um pouco. O pessoal tá pedindo muito o Carlinhos. O que eu entendo é que eles estão trabalhando muito bem o Pedrinho e o Carlinhos ficou um pouco pra trás, até porque teve uma cirurgia Sim, ele mais voltou grave, no meio do ano, né? praticamente. Ele demorou né? bastante pra se recuperar, uma cirurgia do pubis e tal. E o Carlinhos provavelmente no ano que vem ele deve começar a ser mais aproveitado e o Pedrinho muito mais, né? Sim. Ah, Ou sim. até mesmo esse ano, né? Se o Corinthians garantir aí com algumas rodadas de antecedência, vai ter mais chance aí de testar o moleque aí também, né? Mas vamos falar das meninas então. Vamos lá. Vamos lá. As meninas, enfim, estão fora do Paulista, né? Não estão jogando aí as finais do Paulista, mas vão ter agora, nessa próxima semana, o desafio da Libertadores da América, né? Se classificaram ano passado ganhando a Copa do Brasil, então vão jogar aí a Libertadores da América, tá no grupo C. A Libertadores no feminino é jogada tipo a Copa do Mundo. Tem um país sede que vai lá, todo Interessante. mundo joga lá, né? Diferente, hein? E nesse ano é o Paraguai que vai ser lá. E o Corinthians vai pegar o Sportivo Limpenho de Paraguai, o Santa Fé, né, da Colômbia, que tem jogado bem a Libertadores masculino também algumas vezes, e o Deportivo Ita da Bolívia. E começa já no dia 9 enfrentando esse time paraguaio, o Sportivo Limpenho. Então ele abre já enfrentando o time da casa ali, né? Vai ser interessante, vai ser um teste bom aí para as garotas. Lembrando que as garotas perderam muita gente do meio do ano para cá. Várias jogadoras titulares saíram, fora a contusão da Gabi Nunes. Que era uma das principais jogadoras. A principal jogador de seleção brasileira. A própria Marta falou que ela é o futuro do futebol no Brasil e tal. Então é muito importante aqui o time tá focado, jogar bem numa competição internacional. E acho que é até legal essa coisa de ter essa sede e tal, não sei o quê. Porque eu acho que as meninas, elas percebem que quando jogam, quando iam jogar com o Iranduba lá e tal, a presença da torcida mais forte, né? Porque nos jogos do Corinthians feminino aqui, infelizmente, a torcida não tem comparecido em massa, né? Quando tá 2.000 pessoas já é bastante, né? Então, jogando lá fora, um campeonato desse porte, acho que vai atrair mais torcedor, vai ter uma torcida em cima, e isso mexe com os brilhos, né? Faz com que eles saibam que tem gente olhando, assistindo e soa um pouco mais a camisa aí. Acho que vai ser legal pra elas. É verdade. Vamos torcer pras meninas aí na Libertadores. Isso. E a gente vai acompanhando aqui, ainda tem um tempo pra falar, a gente vai continuar falando delas aqui, fiquem tranquilos. E dá mais uma passada aí no live, o pessoal tá falando, perguntando por alguma coisa. O Paulo Ricardo, eu não sei se é o Paulo Ricardo do RPM, né? Acho que não. Mas ele colocou aqui vai Corinthians, o Casim fez o gol, mas tava impedindo, sorrindo. Tá feliz que o Casim quase marcou o golzinho dele. Ele participou do lance que deu o empate, Que né? deu empate, sem dúvida. A cabeçada dele pra trás. O que eu vou dizer que foi uma coisa, a gente acabou não falando do lance do gol, mas foi uma coisa providencial, porque foi os 39 do segundo tempo. O Corinthians tava pressionando bastante, enfim, tá tentando ali empatar o jogo. Mas foi um gol que foi um achado ali, cara, esse pênaltizinho ali. O zagueiro do Cruzeiro deu uma tremenda vacilada ali de pular. Estabanado, né? Ele pulou de braço aberto, com o Casinho cabeceando pra centrar a bola, e ele com o braço aberto, a bola pegou, e não tinha o que fazer. Até que o próprio jogador do Cruzeiro não reclamou, saiu de cabeça baixa e falou, Aconteceu. Né? Mas foi um achado do Corinthians esse gol, assim, tipo, porque o Corinthians ficou muito tempo insistindo, eu ia falar isso agora, pouco esqueci de falar. Primeiro tempo, o Corinthians ficou insistindo muito em entrar pelo centro, tentar fazer passinho, entrar com bola e tudo no gol. Segundo tempo, o Rodriguinho, todo mundo começou a arremessar de fora o chute. E começou a ficar mais perigoso, porque eles davam um rebote, apesar do Fábio... Isso abre espaço pra ele. Exatamente, né? E numa dessas jogadas que deu chute, acabou não tendo, o cara acabou cruzando, foi pro Casinho, o Casinho... Pô, saiu um pênalti, né? Então deixou um pouco dessa história de tentar fazer passinho ali, entrar pelo meio, sabe? O chute de fora da área não é uma arma que o Corinthians tem usado bastante. Exatamente. Tirando o Rodriguinho, um outro gol que ele marcou esse ano, não lembro de gols fora da área de outros jogadores. Assim. Sim. Você vê... E num desses chutes... No primeiro turno, teve 2 gols de fora da área, os 2 foram no jogo contra o Sport, o último jogo do primeiro turno, que foi o do Arana de fora da área, que foi o primeiro gol do jogo, e o do Rodriguinho. Né? Sim. E esse chute, no jogo de hoje, o segundo chute que o perigoso que o Rodriguinho deu foi um chute bem bonito, colocado, a bola assim, tentou botar ali no ângulo, aqui o Fábio foi muito bem na bola, mas foi o Casinho fazendo pivô ali. Sim, né? sim. Ficou de costas, o cara recebeu a bola do Fábio Rodriguinho, né? Distribuiu pra ele já na posição certinha. Tá certo. Né? Então, o time ficou mais perigoso quando começou a arriscar, sem tanto preciosismo, sabe assim? Que eu acho que o chute de fora da área pode ser uma arma mais utilizada, né? Devia ser mais
pensada no Corinthians. Eu vejo pouco isso. Tem aquela coisa do funil, né, que o Carille fala, que o Tite fala. A impressão que eu tenho é que os jogadores só querem fazer gol ali nesse funil, né? Não sai do funil. Não sai do funil pra O Eduardo da Silva tá falando um negócio aqui que eu acho que tem a ver com o que eu já tinha falado umas rodadas aqui atrás. Precisamos voltar a jogar com uma quarta força. Eu acho que tá na hora de fazer isso mesmo, cara. Jogar mais fechadinho, tentar recuperar o futebol que a gente tinha no primeiro turno. Mas né? parte de jogar com a quarta força é os outros times também te olharem como a quarta força. Ninguém tá olhando, ninguém tá mais olhando o Corinthians como a quarta força. O Corinthians tá. Mas se o Corinthians se compactar melhor que ele compactando, já vai ser um lucro desgraçado. Não pode jogar no oba-oba. Hoje tem vários contra-ataques tem pelo menos uns 3 ou 4 contra-ataques do Cruzeiro, quando o Corinthians tá no ataque, que os 3, 4 jogadores da frente ali, o Rodriguinho, o Romero, o pessoal ficou, não voltou pra ajudar a defesa. Isso eu acho que tá faltando isso não acontecia acho que tá no primeiro faltando turno. um pouco. A gente né? costumava ver aqueles lances do pessoal se matando e voltando, Não, percebendo. quando o time adversário dá 2 passos, já tá todo mundo atrás da linha de bola. Né? Isso não Acho tá que acontecendo acho que mais, tá não. faltando um pouco isso. E aí vale a cobrança do Carille, né? De mostrar esses lances e falar, tô de olho em vocês e tal. Exatamente. Aquela aplicação, né, que tinha. Mesmo que não seja com grande qualidade, com grande espaço, mas a aplicação, né, cara? Isso tá faltando, né? Tá na hora de voltar a jogar com uma quarta força mesmo. Fato é, no segundo turno, o Corinthians tem aí agora 2 empates, 2 vitórias, 3 derrotas, né? Em 7 jogos. Faltam 12. Se mantiver esse ritmo, como é que fica aí? Faz as contas aí. Não, as contas que eu faço são as seguintes, que a gente tá 8 pontos na frente, né? Faltando o quê? O turno começou, estávamos 8 pontos na frente. Então exatamente. Não, mas isso é meio que uma mentira, porque tava 8 pontos na frente, mas ainda tinha um jogo contra a Chapecoense. Então a gente perdeu o primeiro jogo, ganhou o jogo da Chapecoense ali. Tudo bem, mas número pra lá, mas lá tinha 19 jogos pra ser feitos. Agora tem 12. São os mesmos 8 pontos com 12 pra encerrar. Pra tirar essa diferença. Pra tirar, exatamente. O Santos subiu bastante de produção e agora é a aliás, o seu pai chamou a atenção disso aqui. Sim, ele falou, ouça o que eu estou dizendo, o Santos vai crescer, é um time bom. E tá mostrando isso. Mas o Santos, é engraçado, pra mim ele é um time que ele ganha um jogo importante, ganhou da gente, em seguida perdeu um jogo besta. Aí ganhou lá do Palmeiras 1-0, no momento em que o Palmeiras tá jogando melhor no jogo, capaz no próximo jogo também empatar, perder. É um time que ele oscila também, todo mundo oscilando. Não tem ninguém mas com agora aproveitamento. eles caíram da Libertadores também. Não, então eu digo, isso muda mas pouco. não tem ninguém com aproveitamento de 70, 80%, todo mundo ali naquele 60%. Então o cálculo que eu faço é, se o Santos que tá em segundo ali mantiver aproveitamento de 60%, né, faltando 12 rodadas, dá 36 pontos. Né? 60% daí vai dar mais ou menos 2/3, vai dar 24 pontos, sei lá. A gente tá com 8 na frente deles. Se a gente tem 5 pontos. Se a gente tiver 7, eu digo, de vantagem, sei lá, se a gente precisa terminar com 1 ponto na frente deles pra não terminar empatado, né? Então a gente precisa fazer 24 menos 7, a gente precisa fazer, aí para a matemática, 17 pontos. É isso que a gente precisa fazer pra ser campeão, se eles mantiverem esse aproveitamento de 2/3 até o fim do campeonato. Essa é a matemática que eu faço. 16 pontos, sei lá, 17 pontos em 12 jogos. O que eu espero... 50% de aproveitamento, basicamente. A conta que o Corinthians tem que voltar a fazer é: temos que ganhar os próximos 3 pontos e jogar de acordo e ganhar cada 3 pontos. Eu acho que os próximos 2 jogos é pra ganhar 6 pontos, cara. É onde o Corinthians vai ter que botar a mão na massa e falar, galera, agora vamos resolver isso aqui. Mas são jogos perigosos, né? Porque o Curitiba tá na zona de rebaixamento, eles com certeza vêm dispostos a tirar um pontinho aqui. Sim, eu sei, mas o Bahia tá na turma do 30-31. Que tá na beira do rebaixamento ali. Não, eu acho que num campeonato ideal, realmente o time campeão tem que fazer mais pontos contra os times na zona do rebaixamento. Mas o Corinthians não fez isso no primeiro turno. Sim. Ele fez mais pontos, inclusive, entre os primeiros colocados do que contra os últimos colocados. Vamos ver, né? E deixou ele fazer isso no segundo turno. Deixou ele fazer tudo isso no segundo turno. Se eu for ver os jogos que a gente tem, os jogos grandes até o final do campeonato, a gente vai pegar ainda o Palmeiras, vai pegar o Flamengo, dos times que estão lá na frente, digo, dos 6, 7 ainda estão na frente. Vai pegar o Flamengo, vai pegar o Grêmio e o Palmeiras. São os 3 que faltam, né? Esses três jogos aí, cara, são... Botafogo. O Botafogo também tá ali na frente. Então, 4 jogos importantes, cara, de 12, né? Então, cara, bicho, tem mais 8 joguinhos ali, que na teoria são um pouco mais fáceis, que, cara, é onde é pra decidir a coisa, cara. Mas aquilo não tem jogo fácil. Porque... Não tem. Eu acho que não tem jogo fácil, mas acho que tem que estar na hora de falar, cara, final do campeonato, vamos jogar. Do 8º lugar pra trás, tá todo mundo a 3 pontos, não é nem 4, é a uma rodada da zona de rebaixamento. Uma rodada muda completamente a zona de rebaixamento. Tem 12, 13 times ali concorrendo pra zona de rebaixamento. Tá 12 times que estão no campeonato estão brigando pra não cair. Exatamente. É loucura isso, cara.
um empate pode significar uma... Chega na Sul-Americana numa rodada, na rodada seguinte o mesmo empate pode levar o time pra mas tem que considerar que são times que estão lá com praticamente, não exatamente, mas praticamente metade dos pontos do Corinthians. Não dá pra gente ficar entrando com medo com esses times. Tem que entrar... Não, medo não. Medo não. Tem que entrar pensando nos 3 pontos. Não, com certeza. E pra mim, um empate contra isso aí é problema. Não dá pra ficar falar, foi bom porque a gente conseguiu um ponto. Foi bom, cacete. Não, o Corinthians tem que fazer 3 pontos contra o Curitiba. Sim. Hoje, o empate no Mineirão é um bom resultado. Sim, não, eu não acho. No Mineirão é um bom resultado. O Cruzeiro tá num bom momento. Empatar com o São Paulo, um clássico no Morumbi, é um bom resultado. Dos times que estão lá na frente do brasileiro, o Cruzeiro é o que vem na melhor sequência de vitórias. O Cruzeiro tem a melhor campanha do retorno. Sim, que eu ouvi no hoje. A melhor campanha do retorno. Exatamente. Então, e ganhou a Copa do Brasil agora. Então é um time que tá realmente num momento bom, assim. Ele vem de 5 vitórias na sequência, eu acho, no Brasil, ou 4 vitórias e um empate. Daqui a umas 2 semanas eles já estão de férias, mas ainda estão naquela vibe, né? Bom, antes de terminar, Gibson, por favor, lembre as nossas redes sociais. Todas as nossas 6 redes sociais. Por favor. Você não perdi a conta até agora. Então, são 6, contando com o Facebook, o pessoal tá vendo aqui a gente agora. Tem o SoundCloud, Twitter, o Instagram, onde o mais? YouTube. O YouTube e o iTunes. Isso. Falei todas? Falei 6? Sim. Acho que sim. Então, todas elas Irmandade Corintiana com TH, só no Twitter querem mandar timão. Segue a gente, manda mensagem, dá um like. Segue a gente. Fala pro amiguinho seguir também. Exatamente. Segue a gente, segue o líder. E é isso. É isso. Vai, Corinthians! Vai, Corinthians! Vai, Corinthians!